E para encerrar esta edição, a Bit Ciência traz dois convidados muito especiais, o Bruno Fernandes e o Caiá. Eles vão conversar com a gente sobre Oriximiná, cidade paraense, onde funciona desde 1973 o campus avançado José Veríssimo, aqui da UF. Em Oriximiná são realizados vários projetos de pesquisa e extensão, entre eles o Geografia da Produção Alimentar, coordenado pelos professores Jorge Luiz Barbosa e Jacob Binstock. Caiá é nascido, criado e vive em Oriximiná, nas comunidades quilombolas do Rio Trombetas. E Bruno é um dos 20 alunos da UF que participam do programa. Bruno esteve o ano passado durante 3 meses em Oriximiná e em março deste ano, outra vez. Então, gente, Bruno, conta um pouquinho pra gente como é o trabalho de vocês, como é que é o programa. Então, o programa Geografia da Produção Alimentar vem atuando desde 2009. Começou com amigos nossos, né, veteranos da geografia, o Cauã e Jonas, que fizeram aproximação com esses comunitários quilombolas do Alto Trombetas e os indígenas do rio Mapuera, que é um rio que é afluente do rio Trombetas. O rio Trombetas é o rio principal que tem Oriximiná, né, que, no caso, a UF, por ter uma unidade avançada lá no centro urbano de Oriximiná, dá a possibilidade dos alunos irem, né, saírem daqui do Rio de Janeiro, irem para lá e fazerem essa aproximação com os quilombolas e índios, né. O que a gente trabalha hoje em dia, são vários eixos, né. A gente tem o eixo da agricultura, tem o eixo da educação, tem as meninas de cinema aqui do IACS também que foram para lá fazer documentário com a coordenação da professora Índia. E temos também fitoterápicos, temos o pessoal até de direito já foi, né? Ou seja, é um programa hoje que agrega uma atividade muito interdisciplinar, entendeu? A gente tem trocado muito e tem sido uma ação bem de grande valia naquele rio, tem sido bem comentado, assim, né? Esse projeto. A gente vê o trabalho da UF dentro das comunidades como um trabalho de resgate de identidade da nossa, não só quando eu falo da nossa cultura, eu não falo só de danças e rituais. Ao plantar, a gente está recuperando um ato, uma tradição, uma atividade que já era tradição das comunidades e dos índios há muito tempo atrás. E o trabalho deles vem como esse resgate de identidade mesmo, de voltar a sermos quem nós realmente éramos. E Bruno, assim, quais são as principais dificuldades? É uma realidade muito diferente da realidade que a gente vive aqui? Como uma ação extensionista, assim, pra gente que é do Rio de Janeiro e nunca teve esse contato com a maior floresta do mundo, que é lá, e por acaso o Oriximiná é um dos lugares mais preservados do Brasil, porque chamam ali de Calha Norte, né, porque é um mosaico de unidade de conservação. O lugar que a gente atua é numa flona, né, que significa Floresta Nacional, e no caso lá era Saracataquera, e do outro lado tem uma reserva biológica. Então essa realidade é muito diferente do que a gente tem aqui. Por exemplo, eu que faço parte da equipe de agricultura, eu não estava tão acostumado a trabalho com roça, então, na verdade, a gente vai lá muito para aprender, assim, do que, no caso, ensinar, entendeu? A troca de saberes, que é uma das metodologias que a gente usa, é muito aplicada lá, entendeu? A gente trocar, sabe, conhecimentos empíricos, coisas que eles sabem que a gente nunca ia fazer ideia, entendeu? Por exemplo, se eu sendo da agricultura, acordar cedo, entendeu? Usar um facão, que lá no caso eles chamam de terçado, carregar muda, plantar, isso tudo a gente vai aprendendo, trocando e fazendo uma coisa assim que a gente acredita ser boa, assim, uma ótima oportunidade que a UF dá pra gente de ir pra lá tão longe, são mais de 3.000 quilômetros daqui. O município de Oriximiná é enorme, entendeu? Apesar da cidade ter 50.000 habitantes, é o 4º maior município do Brasil e isso significa ser maior até do que o estado do Rio de Janeiro. Então a mata lá é muito preservada, sabe? A gente teve contato com animais que a gente nunca ia ter ideia, sabe? Aprendeu muito com os quilombolas, os índios, entendeu? Conheceu coisas novas como óleo de copaíba, a castanha que a gente tanto come aqui. E aí vocês acham que é uma maneira de trazer a produção de conhecimento da universidade, mas de uma maneira que mantenha a cultura do local? No caso, assim, a gente tem todo um cuidado para se aproximar. Quando a gente tem integrantes novos do GPA, né, que a gente chama assim de Geografia da Produção Alimentar, a gente vê se ele tem um perfil, porque não é mole ficar lá não, entendeu? Às vezes o pessoal vem magro, emagrece, sabe? A gente come bichos diferentes lá,
como anta, cutia, macaco, jacaré, umas coisas assim, que às vezes as meninas mesmo do cinema que participaram e as meninas da educação ambiental, né, da ecoeducação, elas sentem um pouco mais, elas já sabem mais ou menos o que vão enfrentar, entendeu? Porque a gente tenta se reunir, explicar como é que é a situação, é uma extensão diferenciada. A gente não anda de carro lá de ônibus, já para começar. Lá dorme-se na rede, entendeu? É todo dia de barco para lá, barco para cá, é o esforço físico que ele falou mesmo, para você fazer tudo, você tem um esforço físico, entendeu? Tem lugar lá que às vezes não tem banheiro, então você tem que cavar, sabe, o seu próprio buraco e coisa assim. Você tem que botar a malhadeira para pegar o seu peixe e por aí vai. É uma nova realidade. Isso faz a gente dar valor para muita coisa que a gente não dava. Uma experiência fantástica, assim, uma oportunidade fantástica que eu tenho dado, assim, da gente também conhecer eles, sabe, e eles estarem interagindo com a gente, sabe. O Kaya tá aqui representando eles. Conhece a realidade de lá, sabe, ele teve um pouco mais de estudo que ele, sabe, e sabe assim, de todo o coração que a gente está fazendo esse trabalho, entendeu? Porque às vezes deixar a família aqui, ficar 3 meses lá, entendeu? Às vezes você tem muitas coisas aqui e é uma coisa de coração, assim, que a gente está fazendo. Além de ser um trabalho bom para eles, entendeu? Sabe? É um aprendizado mesmo. É um aprendizado enorme. Assim. Eu vejo que, assim, a ida dos alunos para lá é uma coisa boa para os dois lados, entendeu? Porque lá realmente é um centro de pesquisa natural, entendeu? Realmente. E aí, com o trabalho deles, acaba levando esse resgate para a gente, mas acaba também trazendo um ponto bom de pesquisa para a universidade. Entendi. A troca é perfeita. Kaya, assim, quais os benefícios visíveis, assim, imediatos que essa troca traz? Então, hoje, por exemplo, se você pegar o trabalho da cartografia, ela tem incentivado bastante os comunitários a voltarem a estudar, entendeu? Porque as pessoas começam a entender que é importante, que o papel, que o documento, a escrita é importante. O SAF, hoje, que é o Sistema Agroflorestal, que é o trabalho, por exemplo, do Bruno, você percebe que as pessoas ficam mais, um incentivo a mais para elas voltarem a plantar, aquelas que não plantam, ou que a monocultura não é a atividade mais correta, digamos assim. O trabalho de fitoterápicos é muito importante também, porque como as comunidades estão muito longe da cidade, entendeu? Geraria um tempo enorme para ficar doente. Imagina só, eu doente ali à beira da morte, ter que pegar 4 horas de barco para chegar então à cidade. Então morre no caminho, entendeu? Então os fitoterápicos, as plantas medicinais, são muito importantes para, uma vez que a gente mora longe das cidades, entendeu? O trabalho de cinema, eu vejo como o trabalho que dá a resposta para as comunidades, para a gente, para nós comunitários. Como é que eu vou saber, como é que eu vou provar que o trabalho deles está dando certo? Para mim, tipo, eu teria que vir aqui, ou eles teriam que preparar um documentário, alguma coisa, e chegar e mostrar para a gente. E o trabalho de cinema não é só importante também para provar para a gente, mas também para provar para os investidores desse projeto, desse programa, que a coisa está funcionando e que o trabalho está sendo sério. Entendi. Então, meninos, para finalizar, uma última perguntinha. Assim, pela conversa que a gente teve, parece que vocês gostam bastante do projeto, do programa, né? Eu queria saber, Bruno, você pretende voltar? Kaya, você pretende continuar participando do programa? Não, eu pretendo voltar, assim, porque, assim, um dos caráteres dos meus veteranos era que a gente tivesse a continuidade, não só pra gente, mas pra eles, sabe? Porque, diferente de outros pesquisadores que vão lá, fazem sua pesquisa, escrevem sua monografia ou sua dissertação, que foi, e nunca mais voltam. Eles veem que a gente volta lá, entendeu? Isso é uma coisa que a Pró-Reitoria de Extensão percebeu também. Então, é claro que eu vou voltar, entendeu? O trabalho continua, a pesquisa continua, entendeu? Enquanto a gente estiver gás, estiver podendo, acreditando que a gente pode ajudar aquela região a ser salva, né, dessa especulação, né, dessa máquina capitalista, a gente vai continuar voltando lá, com certeza. Continuar nas comunidades ajudando a terra onde eu nasci, meu povo. E exatamente é o que as pessoas gostam, de ver essa continuidade, né? Por exemplo, pra gente é muito difícil ver as pessoas, pesquisadores, indo lá, conseguindo o seu produto de pesquisa e, beleza, virando as costas, voltando para a sua cidade
e sem dar satisfação, sem chegar com o resultado do seu trabalho para a gente. Porque eu não posso, por exemplo, chegar hoje, fazer um trabalho que vai durar 3, 4 anos e daqui a pouco vira as costas e aí, depois desses 3, 4 anos acabou e aí todo mundo vai ter que voltar a viver do modo em que vivia antes e aí começa de novo a perder sua identidade, a perder sua cultura, a querer trabalhar para a mineradora e a mineradora destruindo a nossa terra. Entendi. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Bom, nós agradecemos muito a presença do Kayá e do Bruno, que trouxeram para nós um pouco do que a UF faz em Oriximiná. Como eles disseram, há muitos outros projetos que pretendemos também trazer aqui. Mas antes de encerrar, vamos passar um vídeo curtinho de 3 minutos para que todos possam ver um pouco da realidade de Oriximiná. O vídeo foi realizado sob a orientação da professora de cinema Índia Mara Martins. Vamos ver? Então o projeto começou em 2009 e hoje em dia a gente tem um corpo de mais de 20 pessoas. Nossos métodos, nossa metodologia está sempre naquela participação coletiva, né, aquela troca. A gente trabalha junto com os comunitários, né, em mutirões agroecológicos, entendeu? A gente dorme com eles, come com eles, entendeu? A gente passa a viver a vida deles. Então eu acredito que isso seja um diferencial do nosso projeto. Na verdade a gente não vai muito para ensinar, na verdade a gente aprende muito com esse pessoal aqui do Rio Trombetas, né, afluente do Rio Amazonas. Essas ações dos alunos da UF têm mudado um pouco a cara da região, acredito eu. Tem dado, né, mais importância para esses povos, às vezes sofridos e esquecidos, né, da importância, né, da preservação da cultura quilombola como a cultura indígena, né, as culturas tradicionais como um todo. Os povos quilombolas, os povos indígenas, eles tinham uma diversidade de alimentos, né? Eles plantavam de tudo. E hoje em dia, o que a gente tem reparado e constatado é que eles têm vivido muito só da farinha e do peixe, né? Isso tem causado um quadro de desnutrição, né? Problema de dente, problema de vários outros fatores que vêm por causa dessa, né, quase monocultura desses povos tradicionais. Então, a gente trazer espécies nativas como cupuaçu, açaí, tem dado uma esperança para esse povo, né? E às vezes também uma outra fonte de renda para eles, né? Tem aquela história antiga, não sei se alguém já te jogou nos ouvidos, mas tudo que tu planta tu colhe. Aí então se tu tá trabalhando em cima de uma coisa e tu tem certeza que vai gerar alguma coisa no futuro, claro, só basta esperar um tempo e ele vai te dar.